No sofá ou na cozinha, vem cá pra escutar Kleber e Éder. O seu jeitão de falar, reflexões bem leves pra um mundo tão pesado. Com humor e terapia tudo fica mais claro. Terapia em casa, é risada e sabedoria. Notícia com um toque de psicologia. Pesados de humor, mas leves no coração. Vem aliviar a mente e marcar nessa missão. Entre piadas e histórias pra descomplicar, o que tá bombando eles vão analisar. Com peso na balança e leveza na emoção, Kleber e Éder são a nossa solução. Terapia em casa, é risada e sabedoria. Notícia com um toque de psicologia. Pesados de humor, mas leves no coração. Vem aliviar a mente e marcar nessa missão. Entre piadas e histórias pra descomplicar, o que tá bombando eles vão analisar. Com peso na balança e leveza na emoção, Kleber e Éder são a nossa solução. Terapia em casa, reflexões leves para dias pesados. Boa noite! Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Terapia em Casa, ou Terapia em Casa Podcast. Tanto faz, o importante é estar na sua casa. E hoje a gente não quer estar na sua casa sozinha, assim, porque nós somos desses. Não somos convidados, entramos e ainda levamos mais gente. Com vocês, vamos chamar nessa noite ela, a vibracional, energética, petiana, mas não é do PT, gente, ela apenas lida com pets. Tratamento de pets com Larissa Ananda. Isso mesmo, olha que coisa mais linda, gente, vocês vão ver essa técnica maravilhosa, é uma entrevista fantástica. Se preparem para ver, ouvir e presenciar essa coisa tão gostosa que ela trabalha. E lógico, né, a gente está falando de pets, né, trabalho com pets, terapia com pets, eles que trazem luz à nossa vida, que iluminam o nosso dia a dia, que muitas vezes nos confortam e são a presença para muitas pessoas. Inclusive, ela vem trazer algo muito interessante, né, o quanto os pets se doam. Talvez a gente nunca tenha presenciado algo tão forte como isso, né? A doação incondicional, esse amor incondicional que os pets têm com seus donos, e essa relação intrínseca aí que um tem com o outro. Você viu? Cada palavra difícil. Nossa, Gente do céu, eu tô... É porque é a noite que se funciona. É o meu horário, não é o seu horário. Mas estou aqui me esforçando para pensar com vocês. Lembrando que quarta-feira também é a última possibilidade de entrar no curso de constelação familiar. Se você ainda não fez a inscrição para o curso, se você ainda quer ser um constelador, um excelente constelador, vai lá, traga seus amigos, venha fazer conosco, porque depois ficará fechada. Né? As pessoas não mais poderão entrar, porém você não vai ficar na mão. E está vindo novidades aí para você, uma novidade que pode e que mudará a vida de muitas pessoas, com certeza. Se prepare, né? Algumas novidades, a gente já conseguiu conversar com o pessoal, os membros, né? Isso. Os membros que fazem parte do clube fechado. Esses dias, quinta-feira passada, inclusive, Nossa, a gente já deu alguns spoilers. Inclusive, contamos segredos que não contamos para ninguém, o segredo do skincare, segredo. Então, você quer saber também? É possível, você se tornando membro hoje, você tem acesso aos vídeos gravados, porém, claramente, só para acesso de membros. Ai, gente, é a coisa mais linda. São projetos gostosos, maravilhosos, que têm o intuito realmente de mudar a vida de muita gente. Então a gente pede aí para você se preparar com todo carinho e com todo amor, acolher, abrir seu coração para aquilo que a gente está trazendo aí em breve, daqui a pouco, daqui a pouquinho. Tá? A gente está fazendo aí os preparativos finais, mas tem muita coisa saindo desse forno. Então está chegando coisa quentinha, maravilhosa, até para sentir o cheiro. Ai, que Está susto. sentindo o cheiro? Não!
Tá chegando coisa quentinha. Para sentir o cheiro, você pensa o que você quiser. Você é livre. Estamos num país livre. Já deixa seu like, se você ainda não tenha deixado. Já se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Sim, Porque isso faz a diferença para chegar para mais pessoas essa palhaçada. Com vocês, Não vou chamar nada, vai. Larissa Danta. Não dá mais. Vem, Larissa, vem pra cá, vem, minha querida. E estamos ao vivo aqui com uma entrevistada especial. Gente, quanta alegria! Olha só, ela, Larissa Ananda, está aqui conosco hoje, essa noite. É muito bom receber você aqui. Muito bom ter você aqui. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, meninos. Muito obrigada por essa oportunidade. Vamos tentar aí fazer um podcast bem bonito hoje. Ah, com certeza. Bem bonitas. Muito obrigada pela oportunidade. A gente que agradece, porque tem pouca gente que conhece essa área. É uma área nova, eu acredito. A gente vai saber mais, vai conhecer mais através de você. Terapia vibracional de bichos. Então, assim, quem que pode fazer, o que aborda essa terapia? A gente vai ser muito legal, principalmente para quem gosta de animais, de pet, que graças a Deus é muita gente, dá essa possibilidade de tratamento. Eu acho que isso é um presentão para todo mundo. É um trabalho de, como fala para a coletividade? Saúde coletiva. Saúde coletiva. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite, antes de mais nada, viu, minha querida? Eu agradeço, viu? Eu agradeço muito de coração por dar realmente essa oportunidade de falar de um assunto que poucas pessoas conhecem, não é tão difundido. A gente está aí num movimento crescente, querendo levar essa visão completa, né, para essa inter-relação que existe tutor e animal hoje, que é tão importante, tão essencial na vida de todo mundo, né, e olhar um pouco com mais delicadeza onde a gente está colocando esses animais, né? Como que está sendo essa qualidade vibracional que a gente está dando para a vida de cada um deles. Antes da gente chegar na Larissa, que trabalha com animais, ela já era terapeuta, pelo jeito. Ela já veio de um caminho terapêutico, provavelmente com humanos. E aí depois deve ter juntado as paixões. Conta um pouquinho da sua história, para quem não conhece, para a gente entender como você construiu isso. Tá, então vamos lá. Então, eu sou terapeuta vibracional há 18 anos. Eu trabalho com terapia vibracional faz 18 anos. Eu comecei de 2006 para 2007 a fazer esse trabalho. Eu sou formada pela escola do Otávio Leal, então eu sou cria do Otávio Leal, né? Legal. Eu nunca, na verdade, imaginei estar nesse mundo, eu nunca imaginei trabalhar com isso. E quando eu entrei em contato com a questão vibracional através dele, eu fiquei completamente apaixonada. Então, eu trabalhei 16 anos com humanos, né? Eu trabalhei 16 anos ajudando muitos processos, assim, de humanos. Eu tinha clientes muito regrados, assim, eu tinha clientes muito fiéis do meu trabalho. E aí, quando foi, eu fiz isso de 2006, 2007 até 2019. Aí, quando foi 2019, eu achei que eu tinha que dar um tempo, eu tinha que me reciclar, eu tinha que fazer alguma coisa diferente, eu tinha que procurar alguma coisa diferente, porque eu comecei a perceber que meu tesão foi diminuindo um pouquinho. E aí eu falei, peraí, não dá para trabalhar nessa área se você não tiver esse tesão de estar em contato com o outro, com o problema do outro, com a escutativa para o outro. Aí eu me recolhi um ano. Eu fiquei só dando aula, porque eu comecei, né? Assim que eu comecei a atender, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Otávio, a oportunidade de ficar com ele trabalhando. Então, eu fiquei um ano só dando aula. E nesse período de um ano que eu fiquei só dando aula, eu entrei em contato com a terapia vibracional dos animais, né? Os animais sempre foram a paixão da minha vida, mas por uma questão financeira, familiar mesmo, né? Por falta de grana de família, eu não tinha oportunidade de fazer veterinário.
Então, antigamente, né, há 20 anos atrás, a gente está falando aí que a veterinária era algo que você ficava o dia inteiro estudando. Sim. Não existia meio período, era uma coisa integral, você vivia para aquilo, e a minha família não tinha condição de bancar esse sonho. E aí eu falei, vida que segue. Fui fazer artes cênicas, primeira coisa. Aí depois eu entrei na terapia. E aí depois de 20 anos eu resolvi olhar para esse mundo dos animais. E aí veio de muito assim, meio sem querer a questão da terapia vibracional, que hoje é o meu carro-chefe do meu trabalho, é mexer com a questão vibracional desses bichinhos. Mas primeiro foi vocês, aí eu cansei de vocês e fui para o outro lado. Mas as linhas que você trabalhava com os humanos, quais eram? Então, eu trabalhei muito tempo com yoga, eu dei uns 15 anos de aula de yoga, mas me considero uma professora de yoga bem medíocre. Eu acho que querido Otávio Leal mesmo. Eu acho que o yoga é uma coisa muito profunda, e eu dava um yoga meio... Eu sempre gostei de trabalhar com terceira idade, então eu nunca consegui me aprofundar muito, né, na questão do yoga e tal. Então eu brincava que eu fazia um yoga terapia. A minha aula era um yoga junto com uma terapia. Dentro do yoga eu colocava já algumas coisas vibracionais, como cromoterapia, cristais. Eu atendia muito com massagem, então eu trabalhei muitos anos com massagem indiana. Não trabalhava com a tântrica, mas eu trabalhava numa linhagem bem indiana de massagem. E aí eu, dentro da massagem, quando eu fazia a avaliação, e eu colocava, né, outras questões também ali junto. Então, eu colocava uma cromo, colocava um cristal, colocava uma radiestesia, diagnósticos com a própria radiestesia dentro dos atendimentos. E aí eu comecei a testar tudo que eu fazia. Comecei a testar com esses animais. E aí começou a dar... A própria radiestesia, ela traz isso que você falou lá no começo, do tutor, né? Dessa ligação do animal com o tutor. As linhas, elas também não se aprofundam tanto, porque é muito estudo, né? Para entrar na parte PET, do chakra, a localização. Como que você fez isso? Você foi indo, tipo, área por área, procurando se especializar nesses PETs? Ou você fez um curso que te aperfeiçoou? Na verdade, assim, foi um acontecimento meio do nada. Eu tenho uma irmã que tinha um cachorrinho na época, minha irmã estava se separando nessa época, e esse cachorro começou a apresentar alguns processos comportamentais muito difíceis nessa transição de vida da minha irmã, né? E a minha irmã sempre foi muito cética, assim, e eu acompanhando todo esse processo dela, até que um dia ela me ligou e falou, eu não sei mais o que eu faço com ele, porque ele começou a atacar todo mundo, atacar minha irmã. E era um cachorro, assim, super tranquilo, foi um cachorro muito bonzinho, era um bulldogzinho, ele faleceu no final do ano passado, ele sempre foi um animal muito tranquilo. E aí ela falou assim, eu não sei mais o que eu faço, eu já tentei tudo, eu não sei o que é, alguma coisa está incomodando muito eles, você não pode fazer alguma coisa? E na hora me veio assim, por que eu não posso usar algumas coisas que eu ponho em humanos, por que eu não posso pôr nele? Mas a gente estava meio que na pandemia, então eu não tinha como ter acesso a ela e nem a ele. E aí, o que eu fiz? Eu imprimi uma folha, até tem uma aqui impressa, que eu faço, né, que são as minhas mandalas. Então, o que eu fiz? Eu imprimi um cachorrinho numa folha de sulfite e fui colocando alguns cristais e algumas coisinhas assim que representavam uma cromoterapia. Olha, perfeito. Através do diagnóstico que ela me falava, me contou do que estava acontecendo. E eu fiz isso, pus na mesa ali e larguei. E comecei a fazer o reiki dentro desse movimento para acelerar um pouco mais esse processo. Quando foi 2 dias depois, ela me ligou e falou, o que você fez? Aí eu falei, eu te mostrei. Ela falou, porque ele virou outro cachorro. Todo o processo comportamental que ele estava tendo, ele não está tendo mais comigo. E aí eu comecei a entender que esse movimento ele acontecia à distância, que era algo que eu nunca tinha feito. E aí eu falei, nossa, peraí, eu tenho um monte de instrumento legal na mão para usar com seres que ninguém nunca fez. E aí eu comecei
comecei a pesquisar para ver se tinha alguém que estava fazendo esse movimento, e eu cheguei no Ricardo Garé, que eu acho que ele é o cara que trouxe essa visão para o Brasil. É um cara que trouxe um monte de ideia dos Estados Unidos, fez várias traduções de livros que falavam da questão vibracional dos animais, trouxe para cá e trouxe esse conceito dos chakras. E começou a trazer esse conceito de que o que esse animal sentia era algo vindo desse tutor. E eu falei, e é mesmo, porque eu via como a minha irmã estava desequilibrada naquele momento, naquele movimento, e como ele estava se comportando. Porque no momento em que eu fiz a mandala para ele, é como se eu tivesse sentido que ele precisava proteger ela, e que ele estava perdido nesse processo de proteção. E eu perguntei para ela, eu falei, alguma vez você falou isso com ele? Ele falou, muitas vezes. No meu momento de separação, eu abraçava ele e pedia para ele me proteger. Então, ele entendeu que ele tinha que ter um movimento de proteção, e ele virou um cachorro mais agressivo. No momento em que a gente virou essa chave, ele parou de ser agressivo, né? Então, eu comecei com o Ricardo Garé, estudando algumas coisas dele, fazendo alguns cursos online, porque era pandemia e tinha um monte de curso online para fazer. E aí, depois eu fui fazer um curso com o Dr. Marcos Fernandes, tô tentando achar o livro dele para ver se é isso mesmo, mas acho que é. Que ele fala sobre a questão da constelação sistêmica veterinária. E ele vai trabalhar exatamente esse movimento. E aí, esse tipo de constelação é próprio com animais? É próprio com animais. Para os animais? Para os animais. Gente, que fantástico. E aí eu entrei no curso dele, eu fiquei apaixonada, achei muito legal. Eu não concordo com algumas coisas da constelação, mas isso é só um ponto de vista, tá? Acho que às vezes ela às vezes é meio moral, muito moral, assim, alguns conceitos que não batem com os meus, mas tá tudo bem. A gente tira o que é bom de várias técnicas. E aí eu fui vendo, e aí eu fiquei apaixonada, e eu falei, por que não? Eu não vou ser veterinária. Por que eu não entro nisso? E aí eu fiz umas contas e falei, quer saber? Agora dá para pagar a faculdade. E aí eu entrei na faculdade e tive que parar o curso de constelação porque batia os horários, né? Então eu não terminei o curso de constelação veterinária, mas que é uma das coisas que está na minha fila aí para fazer, para conseguir terminar. E aí, dentro dessa visão, Ricardo Garé e do Dr. Marcos Fernandes, eu comecei a ver que o que aconteceu nesse movimento do cachorro da minha irmã fazia todo sentido. E eu percebi que o movimento que eu gerava da terapia vibracional à distância dava um resultado positivo. E aí eu comecei a falar, quer saber, eu vou tentar. E comecei a pegar cachorro de amiga, cachorro do vizinho, cachorro de não sei o quê. E comecei a montar, né, dentro da minha casa essas mandalas. E eu falava para as pessoas, tá dando resultado? Tá dando resultado, tá dando resultado. E sem querer, isso foi acontecendo, uma pessoa foi falando para outra. Quando eu me vi, eu estava fazendo isso o tempo todo do meu dia. Eu estava cuidando vibracionalmente desses animais. Até que chegou um momento que eu falei, eu não vou dar conta de fazer isso sozinha. E aí eu acabei construindo um curso onde eu ensino as pessoas a fazerem exatamente o que eu faço dentro da visão que eu tenho, né? E conseguir aí fazer com que esse movimento de terapia vibracional comece a andar pelas pessoas, né? Porque não qualquer um pode fazer, porque a gente não está sendo invasivo, a gente não coloca nada, a gente não. Na verdade, a gente faz tudo muito à distância, então eu não tenho nem contato com esses animais, né? Então não tem nenhum perigo de ter um erro, de dar alguma coisa errada no meio do caminho. E aí esse movimento está acontecendo aí por uns 3 anos e meio já que eu estou nessa jornada, 3 anos e meio, há 4 anos já, nessa jornada de fazer essa terapia vibracional dos animais, criar um espaço aí junto com outras pessoas muito boas também. Tem um nome esse curso, essa formação? Eu chamo ele de curadores de pets. Curadores de pets. Mas as pessoas acham, como que fazem para ela encontrar quem quiser e se interessar? Como que faz para se inscrever? É online? É presencial? É online. Eu faço esse curso online, porque eu consigo pegar muita gente de fora. Eu tenho aluno da Suíça, eu tenho aluna de Portugal, eu tenho uma aluna da Nova Zelândia. Então, eu consigo pegar bastante gente de fora. Então, é um curso online de 10 meses. Então, não é um cursinho,
Ah, você não vai fazer um cursinho comigo. A gente vai ficar 10 meses entendendo como que se monta uma mandala energética desse animal, incluindo o processo do tutor. Deixa eu fazer uma pergunta. Bom, aqui o nosso papel é ser meio que o advogado do diabo, para perguntar, porque muitas pessoas fazem as perguntas ou mandam as perguntas quando sabe que a gente vai entrevistar alguém com aquele assunto. Né? Uma das perguntas que eles fazem muito, e acho muito legal a gente ter a chance de estar esclarecendo com você, é se o animal adoece, na maior parte das vezes, tentando salvar esse dono, ou se colocar como protetor, se eu tratar só o dono, automaticamente eu já não trato o animal? Essa é a primeira pergunta. Nem tudo vai ser compra deste animal. Ou tudo é obrigatoriamente compra de uma enfermidade ou de uma situação do tutor? Tá. Então, assim, primeiro a gente sabe que se a gente tratar esse tutor, a gente melhora a questão do animal, né? Eu faço estágio em acupuntura veterinária e a gente, às vezes, agulha o tutor e vê a melhora no pulso do animal. Olha. A gente consegue já ver esse processo, né? Então, sim. Só que o grande problema é que a gente tem uma somatização nesse animal. Essa somatização, ela pode ser comportamental ou física. E aí, quando a gente faz só o trabalho do tutor, vai demorar mais ainda a gente melhorar essa somatização do animal. Então, não é tão rápido, tá? Mas às vezes... essa energia. Mas às vezes só da gente conversar, de eu conversar com esse tutor que vem me pedir uma ajuda, a gente já consegue ver um movimento energético diferente e já uma melhora nesse animal, tá? Só de começar esse processo. Eu acho que só da conscientização do tutor de alguns processos, ele já muda a frequência vibracional. Obviamente que esse animal vai pegar essa frequência vibracional diferente, vai ter um comportamento ou uma questão física diferenciada, tá? Aí você me pergunta assim, se tudo é uma questão de tutor e animal, né? Essa foi a sua segunda pergunta. Eu vejo que sim, tá? Mas tudo não é absoluto. É obviamente que a gente precisa ver que a gente vai tratar, às vezes, animais que estão muito velhos, né? É um animal que está muito velhinho. Obviamente que ele vai ter mais problemas fisiológicos do que um animal novinho. Mas o que eu gosto de ver não é, assim, a quantidade de problemas, mas, assim, o porquê que ele teve aquele tipo de problema. Por que somatizou nesse órgão? Por que a gente vê um animal, às vezes, idoso que não tem somatização nenhuma? E por que a gente vê um animal idoso que tem uma somatização muito grande? Né? Então, por exemplo, eu falei que o cachorrinho da minha irmã faleceu no final do ano passado. O cachorro da minha irmã teve esse cachorrinho que a gente tratou, ele teve um problema muito grande, que foi um problema de Alzheimer canino. Ele ficou com Alzheimer no final da vida dele. Então, assim, a gente sabe que esse processo todo de disfunção cognitiva que ele tem, provavelmente vem de um tumor que ele tem. Por quê? Porque hoje a gente sabe que de 10 animais idosos, 7 apresentam algum tipo de tumor cerebral. Isso é dado comprovado. Nossa, tudo isso? Tudo isso. Por quê? Porque a idade está aumentando muito. A gente tem animais hoje muito idosos. Era difícil um animal antigamente chegar com 10 anos de idade. Eles morriam bem antes. Eu tenho com 15. A gente tem a questão alimentar, que é a questão toda da ração, que é uma comida mais de baixa qualidade, né? Então, hoje a gente também faz esse movimento para fazer esse tutor olhar para essa alimentação. Então, a gente sabe que existe todo um processo que vai fazer com que é mais fácil de acontecer esses tumores. Mas por que um animal tem tumor e o outro não tem? Então, é meio isso que eu tento chegar nesse contexto. Da onde vem o tumor? Por que se somatiza um tumor? E quando a gente vê um tumor somatizado, e a gente vai entender isso, eu faço essa transformação de diagnóstico através da metafísica da saúde, que vai explicar as somatizações corporais através da emoção, eu pergunto para o tutor, e o que a metafísica fala para mim bate com o emocional desse tutor. Perfeito. Né? Então, assim, tudo
vamos falar 99%, vai, vamos deixar esse 1% aí que pode ter sido um erro genético. Mas ao mesmo tempo você pensa, mas por que aquele animal teve um erro naquele processo? Por que eu escolhi esse animal? Por que eu não peguei um outro animal da ninhada? Dá para entender? Então é sempre esse processo meio ligado, porque se a gente for ver esse animal em vida livre, ele não vai poder apresentar esse tipo de desequilíbrio, esse tipo de somatização, porque ele se torna uma presa muito fácil. Né? Você não vai ver um leão em vida livre com, sei lá, com um carcinoma, um tipo de um câncer. Não, gente, a natureza vai encarregar de fazer com que ele vá embora muito rápido, porque ele é um peso naquela natureza. Perfeito. Né? E aí a gente vê hoje, por exemplo, eu mesmo tive a felicidade de acompanhar uma cirurgia de um tumor no tigre branco do zoológico. Caramba! Foi a maior experiência da minha vida, assim, ficar perto daquele bicho. Aí você fala, tá, mas como que ele estaria na natureza? Ele sobreviveria tanto tempo com esse tumor? Jamais. E aí a gente vai olhar para quem? Para quem cuida desse serzinho. A gente vai olhar para isso, tá? Porque ele está em contato com o ser humano, ele está em contato com essa energia o tempo todo. Deixa eu fazer uma pergunta, só para fechar essa primeira parte, que eu vou passar para o Éder. Tá doido fazer as perguntas aqui também. Não, é só para concluir isso. Eu ouvi falar, já que eu estou falando com uma especialista, acho que é você a pessoa certa para responder. Que às vezes a gente trata o animal para atingir esse tutor, quem cuida desse animal, porque o animal não tem resistência, não tem crença, não tem bloqueios que nós temos. Isso você confere, você fala. O que você acha disso? Eu dou um nome disso de amor incondicional. Lindo. Eu dou o nome disso de amor incondicional. É um amor que a gente chama de amor infantil. É um amor sem limite. Então, ele tem esse amor tão enorme por nós que ele olha e fala, não vai dar conta não, pode vir aqui para mim. Eu dou conta, eu não me importo. É realmente isso, eles não se importam por conta desse amor tão grandioso que eles têm pela gente. Então, o que não teria que vir para nós, acaba vindo para eles como uma forma de proteção amorosa. Mesma coisa, sei lá, igual uma mãe que, se tiver que escolher, ela vai escolher ela. Se ela tiver que dar um tiro, dá em mim, dá no meu filho. É meio que esse movimento, né? Eu não sou mãe, mas é meio que a gente sabe que existe, né? Um amor meio irreal, assim. Uma coisa que eu queria saber, por exemplo, normalmente trata o animal, trata também o dono, mas aconteceu algum caso, por exemplo, que começou ali com um animalzinho, e aquele processo, tratando o animal, ajudou também o dono, antes de chegar nesse processo do dono? Porque normalmente trata o dono para atingir o animal. Né? Não, o animal para atingir o dono. Trata, porque assim, é um processo em conjunto, não é? Então trata o animal e trata o dono. Percebe-se que às vezes existe a necessidade de cuidar também do dono para poder melhorar o animal. Existe algum caso, por exemplo, de cuidando do animal, isso acaba, de certa forma, ajudando na saúde do dono, na vida do dono, no processo de consciência, que aquele dono não tinha, talvez, cuidando do animal, ele passou a ter? Sim, tem sim. Eu acho que, na verdade, todos os processos. Vou até falar um processo muito legal que aconteceu agora, faz umas 3 semanas que eu atendi um gato, e acho que você vai entender um pouco desse processo. Eu recebi um telefonema de uma pessoa, o gato dele caiu do 5º andar. Nossa! Então, esse gato teve uma fratura em úmero, uma fratura no pulso e uma fratura no maxilar. Tá? E ele já é um gatinho idoso, um renal crônico grau 4. Então, com muita dificuldade de entrar no processo de cirurgia, anestesia, para poder ajeitar todo o processo das fraturas, né? Então, ele me pediu para fazer o tratamento, se eu podia fazer o tratamento, inicialmente para a gente melhorar essa qualidade renal e se a gente conseguia fazer um processo de analgesia por causa da dor do animal. Então, tá bom. Então, vamos fazer todo esse processo.
Isso foi uma quinta-feira, eu estava em São Paulo, eu falei, olha, não consigo fazer hoje, mas eu começo na sexta-feira à tarde para você. Começa a fazer uma cromo, a gente faz uma cromo nele, lá internadinho, para dar uma melhorada. E aí foi isso que a gente fez. Quando foi sexta-feira, eu comecei a fazer o processo desse gato, né? E fiz ali todo o diagnóstico, e cada diagnóstico que eu fui fazendo, eu fui passando para ele. E ele falou assim para mim, nossa, mas isso bate muito com o processo da minha esposa. Né? Enfim. Aí eu terminei de fazer todo o processo, porque eu monto um PDF para esse tutor, e eu terminei de fazer todo o processo, levantei para pegar todas as ferramentas para colocar em preparação energética para depois montar a mandala. Ele me mandou uma mensagem e falou, não precisa mais fazer, porque a gente está indo no veterinário para se despedir do gato, porque ele não está reagindo. Falei, tá bom. Eu falei, então faz o seguinte, dá o seu Pix, eu devolvo o dinheiro para você, porque a gente vai fazer, e só me avisa como vai ficar. Beleza, o processo parou. Então, o que aconteceu? Eu comecei a fazer um processo onde a gente começou a perceber que toda a somatização desse gato estava envolvida com essa tutora. Quando esse animal começou a perceber o movimento de tratar a tutora, ele começou a se desprender desse corpo. A gente parou o processo. Eu não fiz nada, parou o processo. Parou. Isso foi sexta-feira de tarde. Parou, para mim o gato tinha morrido. No sábado de manhã, ele me manda uma mensagem. Olha, ele não morreu. Falei, como não morreu? Ele não morreu, porque quando a gente chegou na clínica, ele começou a reagir às medicações. Você pode voltar no processo da mandala para a gente ver se consegue ir para o processo de cirurgia? Falei, beleza. Eu estava dando aula, eu ia dar aula de manhã, eu falei, na hora do meu almoço eu monto a mandala para você. Tá bom, beleza. E o gato lá super se recuperando. Eu montei a mandala. Tutora animal. 10 minutos depois ele ligou e falou, o gato morreu. Na verdade, esse movimento, como eu entendo, quem precisava do movimento não era ele, era a tutora. Sim. Então, ele ficou em vida, segurando, até ele ter a certeza de que, através dele, a gente conseguiu fazer o trabalho vibracional dela. Perfeito. Gente, não passo. Agora, aí... tira uma dúvida em cima disso ainda. Vamos supor que não te procurassem e o gato realmente estivesse vindo a óbito. Não te procurasse, eu falo, nenhum profissional que faz o que você faz. E aí, adotasse um outro animal. Provavelmente isso iria ficar se repetindo, essa dinâmica de doença. Nem com as mesmas características. A longo prazo vai ter a mesma característica. Você pode ver que tutor que pega gato renal, ele vai ter todos renais. Vão todos caminhar para o mesmo processo renal. Até o momento que ele entende o que é o processo renal dentro da emoção dele, o que gera, para ele poder fazer esse corte energético para que os próximos não peguem isso, porque senão é uma repetição. É a mesma repetição de padrão de família. Eu penso como a minha mãe, meu filho vai pensar como eu, porque a gente não corta um padrão familiar. Quando a gente corta, a gente liberta as próximas gerações de um padrão que às vezes é nocivo. Tem padrões que são legais, mas tem padrões que são nocivos. Então, a gente faz, é como se a gente estivesse trabalhando esses cortes também, né? A gente sempre escutou que os animais têm uma sensibilidade maior do que a humana. Eles, inclusive, conseguiriam até diagnosticar, né, algumas coisas antes mesmo que a medicina diagnostique. Não de deitar perto do órgão, às vezes que está adoecido, alguma coisa assim. Você concorda com isso? Concordo por vários motivos, né? Primeiro, porque eles têm uma questão olfativa maior, então, quando a gente tem algumas alterações hormonais, algumas alterações fisiológicas, eles conseguem perceber através do olfato. Eles têm 50 milhões de receptores a mais do que a gente, né? Então, imagino que eles não sentem. E outra que a gente hoje já sabe que existem alguns pequenos chakras nesses animais que fazem esses reconhecimentos, que são alguns chakras que ficam na pontinha do nariz, na pontinha da orelha, nos coxins, né? Ou na patinha, né? Embaixo da patinha, se é passarinho, né? Embaixo dos pezinhos, e na ponta do rabo. Esses dois chakras hoje eles são estudados como alguns centros energéticos
que percebem algumas percepções que o humano não consegue perceber. Então, por exemplo, percepção, sabe quando vai ter um terremoto? Sim. O animal sente que está tremendo e você não sente, aí ele vai lá e tenta proteger a família, ele percebe por causa desses dois chakras. Então, ele percebe percepções reais e percepções vibracionais diferentes do que a gente consegue sentir. O meu cachorro, por exemplo, ele começa a ficar com medo, demonstrar que ele está apavorado, ele morre de medo de chuva, trovão, e ele começa a perceber que vai chover mesmo antes de aparecer o tempo de chuva. E é uma coisa incrível isso, né? Porque ele fala assim, o que está acontecendo com ele? Ele está com medo de alguma coisa. Mas o que está vindo? É porque a gente não tem essa percepção. Eu acho isso incrível, fantástico. Primeiro que a gente não tem essa percepção olfativa, né? Que eles têm de sentir cheiros se modificando, né? E hoje eles estudam muito isso, a questão, principalmente as questões de aves, né? As aves têm essas percepções olfativas muito fortes, né? Então, o que guia algumas aves é só a percepção olfativa, já não é mais a percepção visual de nada. Então, eles têm esse poder muito grande. E essas questões vibracionais que eles vão sentindo, né? No chão, no próprio movimento diferenciado do vento. Então, eles conseguem perceber antes da gente, sim. Tá? Então, eu acredito muito isso, muito, muito mesmo. Pelos fatores científicos e fatores vibracionais. Né? Normalmente, que tipo de animal que você acaba mais recebendo? Você acaba sendo mais convidada para poder tratar? Mais cão e gato, porque acaba sendo hoje o líder, Mais né? comum, né? Mais comum de casa, mas eu já atendi papagaio, eu já atendi periquito australiano, já atendi uma vez eu atendi um lagarto, atendi uma cobrinha, que era de... Eu ia perguntar isso. Animais de sangue frio que fala? Cobra, lagarto, tem diferença? Chakra, energia? Não, meu Deus, que legal. É a mesma coisa. Aves são mais delicadas. Então, a ave é muito sutil, o metabolismo muito acelerado. Então, tudo que a gente faz de vibracional para aves é sempre um pouquinho menos. Então, se eu tenho uma opção, sei lá, de escolher 5 cristais para trabalhar num cachorro, numa ave eu vou escolher de 2 a 3. Porque às vezes a gente pode fazer um movimento energético muito grande, né? Elas são extremamente sensíveis. Mas a resposta é muito legal, assim, que eles têm. A gente às vezes fica olhando e fala, meu Deus, que doido, né? Eu tenho hamster, eu sou apaixonada por rato, eu gosto de rato. Então, eu sempre tenho hamster em casa. E nossa, eu vejo, assim, o movimento deles é totalmente inteligente, né? São uns bichos, assim, completamente surreais. Eles conhecem todo mundo, me reconhecem, criam vínculos muito bonitos. Eu tive uma hamster que a gente teve um vínculo, assim, surreal, assim. Ela não era para ser minha hamster. Eu comprei o irmão dela, que eu queria, na época, eu queria um hamster pelúcia. Eu não sei se vocês já viram, é um hamster de pelo longo. Ai, que... meu Deus! E eu queria porque eu queria. Aí eu achei ele no Mercado Livre, olha só, achei ele no Mercado Livre. Como assim no Mercado Livre? Mercado Livre. Aí eu ia pro cara, o cara falou, eu tenho ele. Eu falei, você entrega de Uber? Eu falei, beleza. Então... bom. Eu falei, meu Deus, como que vai mandar pelo correio? Não, foi de Uber. Aí, quando ele falou assim, tem o fêmea e o macho. Aí ele falou, mas o pelo longo é o macho. Eu falei, não, então eu quero o macho. Aí ele separou o macho da fêmea. Aí ele falou assim, ele não come sem ela. Então tá bom, vai. Então, onde come um, come 2 aqui em casa, né? Sim, e aí veio. E aí eles vieram para cá. E quando ela chegou, olha que doido, né? Eu tava já estudando, já tudo isso. Ela chegou, a gente estava um pouco na pandemia, já era 2021 quando ela chegou. A gente já estava meio mais tranquilinho. E ela chegou em casa, ela era a coisa mais linda, branquinha, assim, ela era uma fofa, você podia manusear ela, podia beijar, ela não ligava. Quando ela chegou, eu tive um processo muito sério, eu fazia remo aqui no Guarujá, né, eu moro na praia, e a gente fazia remo, e numa dessas idas para fazer um remo, eu acho que eu sentei no banco do remo com alguma bactéria, e eu tive um problema muito sério genital, né? Eu tive que ir para São Paulo no meio da pandemia, assim, foi uma coisa bem feia. Eu fiquei em tratamento quase 1 ano e meio por causa dessa bactéria
dos infernos, né, que eu peguei. E olha que louco, ela, quando eu curei a meu processo de bactéria, ela teve um tumor na região da vulva. Caramba! Ela teve um tumor. A gente fez a cirurgia, eu optei por fazer a cirurgia, e aí foi muito louco, porque as pessoas falavam assim, como assim você vai fazer uma cirurgia numa hamster? Uma hamster custa R$30, gente. A cirurgia dela foi R$3.500. Nossa. E a gente fez, mas a gente não conseguiu tirar todo o tumor, ela acabou falecendo desse tumor. Mas ela tinha assim, uma ligação comigo muito doida, porque aonde eu ia, ela aparecia. Então, ela aprendeu a abrir todas as gaiolas, todos os lugares, ela queria ficar onde eu estava. Então, eu estava trabalhando, ela aparecia assim atrás do computador. Então, a gente teve essa ligação e até mesmo essa ligação energética de todo, acho que esse processo que ela me viu passar, e ela acabou tendo um tumor e falecendo de um tumor na região, exatamente na região onde eu tive todo o processo da instalação da bactéria. E é incrível, né, a forma como, talvez até a insensibilidade, né, como, não vou nem dizer nesse caso, mas às vezes como as pessoas veem, né, o valor que se tem, né, apesar do preço que vai se pagar de R$30, aliás, o preço é uma coisa, o valor É que outro. você tem Imagina. de outro. Então, lógico, às vezes acaba pagando mesmo, fazer porque com todo carinho, amor, ainda mais pro bichinho que se doa tanto. Nossa, imagina, ela era a coisa mais linda do mundo, assim, ela, ainda quando a gente terminou a cirurgia, eu lembro que a veterinária falou, isso ela não vai durar muito tempo, você não quer fazer uma eutanásia nela, porque vai ser, assim, um processo difícil para vocês. Eu falei, hipótese alguma, eu falei, ela vai ficar comigo até o final, e eu vou cuidar dela até o final. E ela ficou comigo, ela morreu na minha mão, assim, teve um dia que ela estava muito ruimzinha, aí a gente foi conversando com ela partiu tranquilamente, ela partiu de boa, assim, super serena comigo, e eu tenho os ossinhos dela comigo até hoje. Eu pus ela no papel alumínio, coloquei num vaso, e aí depois de um tempo eu fui lá e ela tá guardadinha comigo até hoje. Senti aqui isso. Ela tá comigo aqui porque ela sempre foi uma coisa muito doida, assim. E eu pedi uma comunicação intuitiva com ela. E para ver se um dia ela voltaria, tudo, e ela fala que ela não voltaria. Que ela tá ainda, e o processo dela no universo é procriar. E ela teve 7 filhotes comigo. Nossa! Nossa! Os filhotes dela. Ela teve, então, você teve os Ela teve filhotinhos? 7 filhotinhos comigo. A minha casa teve uns 12 hamsters por aí. Meu Deus! Sonho quando ela deixou essa herança. Todos morreram de velhinho, assim. Todos os filhotinhos. Gente, que legal! Que coisa linda. Ô, Larissa, eu sou especialista em luto, tanatologia. Ai, que legal. Eu queria uma dica sua, porque assim, o animal ele tem uma ligação muito forte, igual você está falando. Quando o dono falece, você tem alguma dica, alguma sugestão, alguma orientação que você pode dar para a gente tentar aliviar a dor desse animal que perdeu o seu tutor? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é retirar o cheiro desse tutor dele aos poucos, né? Então, quando ele perde esse contato físico, é legal a gente promover ainda por algum tempo o contato olfativo. E aos poucos ir diminuindo esse contato olfativo, né? Eu pego bastante casos de animais que têm esse problema de luto, porque eu falo que o animal passa por vários lutos, né? Primeiro o luto de sair da mãe, e aí sair do primeiro cuidador dele, e aí vai para uma casa, e aí tem o luto de outros animais dentro dessa casa, e aí tem luto de tutor, então ele vai passando por alguns lutos. Eu uso um cristal que é muito bom para isso, acalma muito esse processo de luto, às vezes tutor para animal e animal para tutor, que é o quartzo fumê. O quartzo fumê é o cristal do luto. Mas a gente deixa na gaiolinha, onde fica esse animal? Pode deixar próximo de onde fica esse animal. Se é um animal assim, por exemplo, ele vai comer o cristal, né? Porque tem animal que come tudo que vem pela frente. Então eu ensino a pôr na água, faz elixir desse cristal e vai dando para esse animal beber durante o dia. Então você pega uma jarrinha de água, tipo assim, ó, tá vendo que eu tenho uma jarrinha de água? Tá vendo? Então você põe um pouco de pedra ou uma pedrinha só, deixa uma quantidade de água e vai ofertando essa água para ele durante o dia. Quanto tempo que esse cristal fica ali? Ele fica
para energizar uma quantidade de água assim, umas 2 horas ele vai energizar, tá? E essa água... quantidade. E aí essa água, se ela não tiver mais em contato com o cristal, tirei o cristal daqui e não vai ter mais um contato. Ela dura até 7 dias a vibração do cristal na água. Energizada. Né? A gente só não energiza em um recipiente ou de metal ou de plástico. Então eu prefiro energizar do vidro, tá? Porque o metal e o plástico vai quebrar algumas propriedades vibracionais e aí a gente não faz. Por exemplo, às vezes eu pego um tutor que não aceita a partida daquele animal. Então eu peço para esse tutor dormir com um quartzo fumê embaixo do travesseiro. Porque o quartzo fumê, durante o sono, ele pode provocar sonhos de entendimento de desapego. Uau! Nossa, que fantástico isso! Então a gente faz isso. A gente pede isso. Eu tenho ele aqui, deixa eu ver. Ele é um cristal tão bonito. Eu tenho ele aqui, é um quartzo fumê, tá vendo? Eu tenho bastante, com esses aspectos, né? Assim, de luto. Enfim. E você falou disso, Kleber, eu tô morrendo de vontade de fazer uma pós em geriatria e cuidados paliativos. Porque depois a gente conversa, a gente vai trocar umas figurinhas. Pode passar várias coisas. Dessa área, assim, desse último cuidado, sabe? Eu gosto muito, é uma coisa que meio... A morte meio que me encanta, eu acho a morte meio encantadora. Deve ser muito louco morrer, gente, já pensou? Pô, morreu. Deve ser uma coisa muito maluca você morrer, assim. Mas... de vontade de fazer. É exatamente isso que envolve, né, esse mistério, e aí cada um tenta responder, cada religião vai tentar responder de uma forma, né, mas todo mundo quer resolver esse mistério. Mas o mistério maior é por que alguns têm tanta resistência, né, tão contrário à morte, e traz um peso em cima dessa morte, e outros conseguem ter uma leveza. Né, para você ver que também a cultura influencia, um monte de coisa influencia, na verdade, desse desligamento, né? Acho que a própria responsabilidade pela emoção, né? Porque você deposita tanta coisa no outro, e aí, de repente, o outro não existe mais. Na verdade, eu falo assim, que a gente sonha com o outro, e o outro, quando vai embora, ele leva o sonho junto. A impressão que se dá é essa, que não se pode mais constituir o sonho. E tudo aquilo que ele representa, né? Se perde uma parte. Você sabe, Kleber, que tem muito estudo falando sobre o luto animal, porque o luto animal, ele não é um luto reconhecido socialmente. A gente chama de luto proibido. Se você, por exemplo, morre alguém da sua família, você tem 2, 3 dias que você não precisa trabalhar. Mas quando algum animal da sua casa morre, ninguém respeita essa dor, que você não consegue trabalhar no dia seguinte. Eu lembro que eu tinha uma coelha e quando ela morreu, para mim, eu não fui trabalhar no dia seguinte. Porque para mim era óbvio que eu não iria trabalhar no dia seguinte. E eu lembro quando eu cheguei para dar aula, eu trabalhava numa academia, eu cheguei para dar aula no dia seguinte, o dono da academia falou assim, mas como assim você não apareceu ontem só porque morreu sua coelha? Nossa. Eu peguei minhas coisas e fui embora, eu nunca mais voltei para trabalhar naquele lugar. Porque como é que eu vou trabalhar com alguém que não reconhece essa minha dor? Porque eu tô sentindo uma dor, eu tô sentindo uma falta. Era uma companheira minha de 7 anos. Foi minha companheira que quando eu saí de casa, eu fui morar sozinha, era o único serzinho que eu tinha para conversar. Porque quem foi morar sozinha a primeira vez sabe que não tem dinheiro nem para dar oi pro porteiro do prédio. A gente fica em casa, não tem dinheiro para ficar gastando. E ela era minha companheira, ela acompanhou processos muito difíceis que eu passei indo morar sozinha, né? Uma fase da vida da gente que a gente tem que enfrentar. E como assim, tipo, você é só uma coelha? Não, gente, não é uma coelha, é um amor, é um amor da minha vida, é uma companhia, é alguém que dividiu um espaço comigo, né? Então... uma outra... gente, é um assunto tão instigante que eu ficaria horas falando com você aqui, porque... Eu sou apaixonado por isso. Nós dois temos pets, né? Isso. Cada um nas suas casas. Ele tem lá, já teve de tudo também, igual eu já tive também. Gato, papagaio. Tudo lugar que eu pego no meio da rua também. Essa pergunta que eu queria fazer. Os lugares que ficam os animais, por exemplo, para adoção, ou em pets, para venda, existem processos coletivos que são possíveis de fazer para aliviar a dor e o estresse desses animais? Tem, assim.
Eu acho super bonito esse processo todo, né, de proteção de animal, de protetoras de animais, mas a gente também precisa ver muito o lado psicológico de quem faz isso, né? Então, eu faço estágio, então vai pessoas assim, quantos cachorros você tem? 60. Esses dias me ligou uma pessoa para mim, sem brincadeira, a mulher tem 500 cachorros dentro de uma chácara. E aí ela me ligou porque ela queria uma ajuda minha, vibracional, porque os cachorros estão se matando. E aí eu falei, mas não é... Eu falei para ela, mas não é para mim que você tem que pedir ajuda, você tem que pegar um adestrador, entender esse processo comportamental. Até falei, hoje a neurociência fala muito sobre esse processo comportamental, né? De como a gente faz essa interação desses animais. Então, assim, a gente precisa ver qual é essa qualidade emocional de quem faz esse trabalho, né? Porque, por exemplo, às vezes você gera um movimento de consertar alguma coisa que acontece dentro daquele meio. E aí essa pessoa acha um animal e bota de novo, um novo lá dentro e desconcerta tudo que você fez. Então, eu não acho errado você ajudar, mas você precisa saber até onde você pode ajudar. Porque eu acho muito legal, eu pego, mas eu saio fazendo um monte de vaquinha na internet para alguém me ajudar a cuidar do BO que eu peguei. Então, peraí. Responsabilidade. Eu não vejo isso como um ato responsável. E até mesmo a gente precisa ver aonde a gente está colocando esse animal, se existe uma qualidade de vida para esse animal, porque não é porque ele vive na rua que ele não tem uma qualidade de vida. A gente pode pegar, cuidar, que nem aqui no Guarujá existem muitos gatos, né? Aqui, eu moro na praia, então é muito gato. E aqui a gente tem gatos que são gatos ferais, a gente não consegue criar para cuidar. Não tem como esse gato permanecer numa família, ele vai matar a família. Nossa. Então a gente pega, tem gatos que demoram 2 anos um processo de pegar um gato para castrar. Mas a gente pega, castra e põe na rua, põe no mesmo lugar que a gente pegou. Sim. Tá certo? Tá. Não. Mas olha o país que a gente vive. Então, pelo menos eu estou tentando contribuir para não infestar com uma doença, para acabar com colônia de gato. Então, eu castro quantos que eu estou evitando de colocar dentro daquela colônia? Então, eu acho que a gente tem que olhar para a ajuda dentro de uma ajuda responsável. Eu pegar um gato e enfiar ele numa casa com mais 200 gatos, né? Eu fui esses dias que eu estava numa ONG, tem 280 gatos. Como assim, gente? Você entra, é um caos absoluto aquilo. É um gato brigando ali, aí você não sabe se o gato está machucado, se é um fungo, se é o quê, porque você não tem controle de ter 280 gatos num único lugar. Mesmo. Meu Deus do céu, é muita coisa. Então, é muita coisa. Então, assim, a gente sabe que o trabalho é bonito, que o trabalho é feito de coração, mas a gente tem que olhar. E você pode ter certeza que todos os gatos que entram dentro desse lugar têm alguma coisa característica dessa pessoa que pega. É bem aquilo, né? Você atrai aquilo que você vibra. Até com o animal. Existe uma doença, todos têm a mesma doença dentro desses lugares. Então, como assim? Então, você vai olhar para essa doença e vai tratar, né? É muito mais difícil porque é muito bicho. Eu estava fazendo estágio num lugar, a gente estava tentando consertar a questão gastrointestinal, porque cada hora é uma ração, porque ganha ração, então a coitada microbiota do intestino e do estômago acaba, né? Aí a gente consertou, fomos lá com a acupuntura, fazendo um monte de farmacopuntura nos bichinhos, consertamos. Aí ela introduziu um gato que estava com clamídia, que é um vírus no olho, todos os outros pegaram. Aí você fala, mas como assim, gente? A hora que a gente conserta um, põe outro, desconserta tudo. Então, é um ciclo, né? Então, quer fazer? Faz. Eu já cuidei de saruê, a gente já cuidou de pomba, a gente já cuidou de um monte de coisa. Mas eu sei um limite que eu posso fazer isso. Todo dia aparece aqui. Todo dia alguém liga e fala, olha, tem um gato assim. Então, gente, mas onde eu boto esse gato? Então, tira uma dúvida. Normalmente quem gosta de pet, gosta de planta. Pronto. Não. Vai falar das minhas plantas, não. Eu não dei nomes. Sigilo profissional. Você chegou a fazer tratamento também para plantas? Ai, nunca fiz. Olha, eu ampliando o teu curso Fauna e Flora. Eu sou veterinária e botânica agora. Dizem, né? Dizem que a planta também, eu acredito, lógico, não
gente na mesma frequência, na mesma intensidade, as plantas ela também se doam muito pelo ambiente, né? Enquanto talvez os animais se doam muito pelos donos, as plantas se doam muito pelo ambiente. Mas nunca tratei, não. Se você quiser, se tiver uma samambaia meio caída aí, me diz. Fazer o quê? Vai ser a Larissa Fauna e Flora, maravilhoso. Lari, como você trabalha? A pessoa que te procura, como que funciona o seu trabalho? Tipo assim, olha, eu estou com um pet assim, assim, assado. É um protocolo, é um atendimento, são vários, como que funciona? Tá. Eu falo que geralmente quem me procura é que já tentou tudo e não conseguiu nada. Então eu sempre pego no desespero, tá? Então, como é que funciona? Essa pessoa me procura, ela, por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Eu tenho um animal aí que está com processo de dermatite. Então, como é que funciona? Ela me procura, geralmente é por mídia social, né? Que vem as pessoas, e aí ela vai me falar, ela vai me contar um breve histórico do que está acontecendo com esse animal, tá? Se faz muito tempo, medicação e tudo mais. Aí eu vou perguntar se existe exame, se tem algum tipo de exame. Como eu estou terminando o veterinário, eu termino em julho agora, então eu sempre peço esses exames para dar uma olhada. Se eu não entendo alguns exames, que alguns exames a gente não tem muito na faculdade, aí eu peço ajuda, às vezes, para professor, para algum amigo que já está se especializando em alguma área. Aí eu faço análise desses exames, mas eu nunca vou mudar um diagnóstico fechado de um profissional, é só para eu olhar mesmo o que está acontecendo. E aí eu vou pedir para esse tutor me mandar uma foto desse animal com a data de nascimento ou uma referência de quando esse animal entrou na família e o nome. E vou pedir assim para ela me contar uma história, como se fosse uma linha do tempo. Desde o momento em que ela resolveu pegar esse animal até o momento de hoje, e se existem nesses processos algumas nuances emocionais da vida dela, tá? Se ela percebe que durante essas nuances emocionais esse animal apresentou alguma modificação. E o que estava acontecendo na vida dela exatamente no momento em que ela resolveu pegar esse animal, tá? As pessoas me mandam vários áudios, aí eu escuto esses áudios, faço todas as anotações, essa anotação comportamental, a anotação física e a anotação desse tutor. Daí eu vou escolher, eu vou fazer a transformação. Então eu pego o diagnóstico físico comportamental e faço a transformação em energia para a emoção, tá? Para isso eu uso como base a metafísica da saúde. E aí eu faço a transformação, aí eu entendo o que está acontecendo, tá? Aí eu vou escolher as ferramentas vibracionais para trabalhar dentro desse processo. Tudo isso eu faço um documento que eu entrego para o tutor. Então, vi um arquivo em PDF para ele entender tudo que eu estou trabalhando, senão ele vai achar que é uma coisa meio do além, que eu tô... Tem muita gente que acha que eu sou médium. Não recebeu? Não recebi nada. É estudo mesmo, tá? Todo esse processo que eu estou falando para vocês, desde o começo da escuta do áudio do tutor até a finalização da mandala, dá em torno de 3 a 4 horas de trabalho. É bem minucioso. Aí escolho todas as ferramentas, eu sempre escolho para que esse tutor faça alguma coisa em casa também. Então, sempre tem uma liçãozinha de casa, porque eu quero que ele participe desse movimento acontecendo. Aí pego essas ferramentas, venho aqui exatamente no quarto onde eu estou, aqui tem uma bancadinha, e aqui tem todo o processo de preparação. Então, eu tenho algumas placas, assim, ó, de cristal, que são placas de selenita, onde todo o material fica depositado aqui. Então, eu tenho uma placa para o animal e uma placa para o tutor. Aí, quando eu separo tudo, a radiestesia vai me falar quanto tempo vai ficar ativo isso para esses materiais ficarem energizados e tudo, tá? Então, eu uso placa radiônica, eu uso pêndulo, eu uso tudo. Aí fica aqui preparando. Depois desse tempo de preparação, eu faço essas folhas, eu imprimo a folha do animal, a folha do tutor. Então, por exemplo, se eu vou tratar um animal, vários órgãos, esses órgãos ficam separadinhos aqui. Aí eu vou posicionando essas ferramentas vibracionais, tanto nesse papel, que é a mandala, quanto na mandala do tutor. Final, a radiestesia me confirma todo o diagnóstico, me confirma o tratamento e me dá o tempo de tratamento. Tá vendo que tá escrito aqui, ó? A mandala vai ficar ativa por tantos dias. Certo. Aí eu ponho o tempo que a radiestesia vai me dar através da placa geral que me dá o tempo de tratamento. E aí esse tratamento fica na minha casa durante todo esse tempo, sendo energizado todos os dias durante o tempo que ele me pediu.
Mas aí, no caso, é um protocolo. Então, tipo assim, o que eu quero entender? Você cobra... São muitas horas que você fica para fazer tudo isso. É, Você não cobra por hora. não, é um Você cobra por atendimento. momento. E aí, é possível tratar mais de uma coisa no mesmo tempo? Você trata tudo ao mesmo tempo? Trato. E aí, então, no caso, quando a pessoa fecha com você, é um tratamento geral do animal e do tutor, que você nem cobra. É um tratamento dos dois o tempo todo. Né? E aí aqui na minha casa tem um lugar específico que ficam todas essas mandalas. Tá? E, então é um trabalho específico, tem começo, meio e fim. Tem algumas pessoas que falam assim, meu animal não tem nada, eu só quero um reiki. Então eu faço uma mandalinha de equilíbrio energético, de centros energéticos deles, do tutor, e vai ficar recebendo reiki. Aí já é um trabalho mais simples. Sim. Mas meu trabalho é um trabalho de pesquisa mesmo. Eu vou pesquisar o que está acontecendo para trabalhar aqui a base para alcançar tudo até chegar nesse físico. Quem faz o curso com você aprende todo esse processo. Aprende todo esse processo. Então, vocês vão aprender desde a anatomia mesmo, porque a gente não sabe, às vezes, o que o pâncreas faz. Você fala, faço a menor ideia do que o pâncreas faz no corpo. Então, no curso, eu dou desde a parte de anatomia sutil, a gente vai ver toda a metafísica da saúde, aí a gente vai ter cristais, cromo, reiki, passe, benzimento, poder do som, óleo essencial, água solarizada, radiestesia, tudo no curso para você sair sabendo fazer exatamente isso que eu faço. Agora, a pergunta para desmistificar de vez. Tem diferença no tratamento à distância do presencial? Eu vejo que sim, eu acho que a distância dá muito mais resultado. Por quê? Porque quando você aproxima um cristal de um cachorro, ele vai falar, que é isso? Ele vai sair. Ele fala, que essa louca, esse negócio perto de mim. Então, a gente consegue manter o tempo de tratamento maior. E por que eu falo isso? Porque tem animais que, como eles têm o que a gente falou lá no começo, que é essa questão desse amor incondicional, você apresentar uma terapia para ele, uma questão vibracional, ele olha para você e fala assim, eu não quero isso. Porque isso me distancia de cuidar dela, de salvar ela. Então, eu não vou ficar perto de você. Eu não vou ficar perto disso. Então, ele sabe. Aqui não tem como, ele está aqui, ó, ele está representado. Então, nessa mandala, eu colo a fotinho dele, com o nome, com a data de nascimento, que aqui é o testemunho dele. Aqui está representado que é ele. E ele, querendo ou não, ele vai estar nesse processo aqui. Por exemplo, a gente às vezes vai tratar com... Tem tutor que fala assim, não consigo fazer a cromo nele, porque ele fica bravo. Exatamente por isso. Porque ele não quer sair daquele posicionamento. Por que animal não toma, muitas vezes, vai fazer um tratamento de floral, o animal não toma água do floral, não gosta do floral? Porque ele sabe que isso vai mexer. Ele sabe que ele vai ter que mudar vibracionalmente, isso não vai mais atingir a qualidade de vida desse tutor. Né? A única coisa que a gente não trabalha muito à distância, que eu acabo não trabalhando muito, são com os óleos essenciais, porque quando a gente faz um curso de óleos essenciais para os animais, ele escolhe qual o óleo que ele quer no tratamento. Olha que chique. E aí ele escolhe. Se, por exemplo, vou tratar um animal com, sei lá, com depressão, então eu tenho que escolher 3 a 4 óleos essenciais e apresentar esses óleos essenciais para ele. E ele vai escolher qual que ele quer. Caramba! Nossa! Então, assim, eu não trabalho muito com óleo essencial, eu, na verdade, trabalho com óleo essencial só com tutores que eu realmente já conheço, porque o óleo essencial, ele é um pouquinho mais chatinho de ser trabalhado, porque a gente precisa de dosagens muito específicas, né? Por causa da metabolização nesse animal. Então, quando é um tutor que eu não conheço, eu não sei se ele vai fazer certo ou não, eu nem passo nada de óleo essencial. Me fala uma coisa, você tem animais? Imagina. Eu tenho um monte, ó. Eu tenho 4 cachorros aqui no apartamento. Então, eu tenho 4 spits. Apartamento. Você que tem os cachorrinhos aí. Eu tenho. Tinha 3 até quinta-feira e chegou a 4ª aqui. Então, eu tenho 3 menininhos e uma menininha. Eu tenho 6 aves aqui em casa. Eu tenho 4 calopsitas de resgate e tenho 2 ringneckes, que
são aqueles passarinhos que ficam, ai, tudo bem, ai, tudo bem. Os meus falam porque são bebês ainda, mas gritam o dia inteiro. Né? Tem os que ficam aqui nesse quarto, mas se eu deixo eles aqui, a gente não faz nada, porque eles gritam. Atenção. Eles estão no quarto. O Otávio Léo falou assim, olha, os cachorros eu deixo com ela e eu fico com os gatos. Tem um hamster hoje, tenho 4 peixes. Nossa. E tenho 6 gatos que vivem em Otávio. Que São massa. quantos gatos lá? 6? São 6 gatinhos. Gente, que legal. Então, tem bicho pra caramba, gente. Se quiser. É um harém de animais. Fora que agora tem uma Pode vespa falar. na minha casa que se chama Vespa do Barro, que ela resolveu que a minha casa é maternidade. Então, tem ninho dela para tudo quanto é lado da minha casa. Ninho de vespa? Ela tem um ninho com barro, é a coisa mais linda do mundo. E ela não agride, nada disso. Ela é uma vespa bem tranquilinha. É uma vespa preta e amarela. Ela fez um ninho na minha lavanderia, eu falei, deixa ela fazer um ninho na lavanderia. Agora já tem mais uns 4 lá na varanda. Ela fez o dono da casa. Então a gente tinha várias coisinhas aqui crescendo nos ninhos também. Tá? Minha querida, deixa seu Instagram, como que as pessoas podem te achar, tanto como a terapeuta, quanto a futura veterinária que está encerrando, e o pessoal que quer fazer curso. É tudo lá no Meu Pet, no Instagram do Meu Pet, ou é outro lugar? Tudo no meu Instagram, que chama @LarissaAnanda. Ah, eu achei, olha, ainda bem que você falou. Que tem aqui o Meu Pet Holístico. Era seu também? É meu, mas eu não mexo muito com ele, não. Então vamos marcar o certo. Marca aí, põe aí na tela aí. Larissa Ananda. Tá? É porque, assim, na verdade, dá trabalho, né, fazer Instagram. As pessoas acham que não, mas dá uma trabalheira fazer esse negócio. Dá. Trabalho demais, meu Deus. Aí eu tentei montar uma página só para cuidar de bichinho e outra minha, mas aí acabou que ficou mais na minha do que lá, aí eu acabei deixando aquele meio de lado, então é tudo no @LarissaAnanda. Você achou ela aí? Achei. Não, Tem achei, várias. coloquei. É só Larissa Nanda? Tem algum sinal, alguma coisa? Eu tô com um macaquinho assim no braço, a minha foto. Ah, será que é isso? Calma aí. Calma que nós vamos abrir para confirmar, para mandar o endereço errado. Ah, é a própria. Larissa Nanda. É só isso mesmo. Tudo Só. Junto, Larissa Nanda. Isso. Aí, certo? Tá, Certinho. Larissa Nanda, isso mesmo. Isso. Tá na Amazônia nessa foto aí. Nossa. Olha que legal. Ela tá com o cabelo maior. O cabeludo. Minha querida, gratidão, de coração, obrigado pela disponibilidade, por todo o carinho, por esse jeito fácil de falar, para as pessoas entenderem. E a gente vai fazer ainda outras lives, com certeza. E depois a gente troca figurinha fora daqui também. Eu que agradeço, como eu disse, assim, vocês estão sendo pessoas incríveis de abrir espaço para isso, de levar essa consciência, de ajudar nesse trabalho, que ainda é um trabalho pequenininho, que a gente conhece, mas, assim, é um trabalho que eu faço com muito amor, muita dedicação, muito estudo. Então, eu só tenho a agradecer pelo convite maravilhoso. Vocês são os amores, assim, dá vontade de ficar conversando até as 10 da noite. Obrigada por tudo mesmo, por essa abertura, por esse incentivo. Obrigada pelo carinho todo, tá? Obrigado, minha querida. Com certeza, a importância de trazer pessoas que levam luz para o mundo. Né? E lógico que a gente não poderia deixar de trazer você, por isso esse trabalho que é tão lindo. Né, com animais, a gente sabe a alegria que um animal pode levar para a vida das pessoas. Eles mudam completamente a vida das pessoas e você está sendo luz nesse caminho, mudando a vida deles também. Então, gratidão a você. Obrigada. Tem mais 1000 perguntas que a gente podia fazer para ela. Sim. Porque, inclusive, tudo isso que nós estamos falando, só para ressaltar, para fechar isso aqui, a gente está falando de tratamento natural, gente. A gente está falando, não tem contraindicação. A gente está falando de algo contrário a tudo aquilo que o mundo tem ensinado, né? Um mundo veterinário, no sentido de medicação, que é um comércio, nem sempre é o melhor para o animal. Então, é uma alternativa fantástica. Já segue lá, Larissa Ananda,
Manda sua pergunta, se quiser, para ela também no privado. Quem se interessou em ser terapeuta e quiser tirar mais dúvidas com ela também, entre em contato com ela, que vai valer muito a pena. E mais, obrigado a todo mundo que está aqui com a gente até agora. Até a próxima, com a próxima entrevista fantástica. Até, meus queridos! Valeu! Tchau! Tchau, Amanda! Tchau, meninos. Obrigada. Obrigado!